A paz do Senhor a todos. Estamos começando mais um Ensino Bíblico Online. Hoje é a nossa aula 66. Estaremos abordando a partir de hoje um novo tema. Estaremos estudando sobre dízimos e ofertas. Em Malaquias 3:10 está escrito: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisto diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. A palavra dízimo, ela quer dizer referente à 10ª parte de um todo. A palavra hebraica azar, que significa dizimar, ela é derivada da palavra que significa 10 e que também significa ser rico. Então, o princípio básico do dízimo é o reconhecimento de que tudo pertence por direito a Deus, inclusive as propriedades dos homens, das quais eles são apenas os guardiões. O dízimo corresponde a um testemunho oferecido em honra a Deus e em reconhecimento de que tudo pertence a Ele. Há cristãos que agem como se estivessem prestando um favor para Deus quando devolvem os seus dízimos. Na verdade, eles estão apenas devolvendo aquilo que já pertence a Ele, como parte de uma aliança com Israel. Deus requereu deles o dízimo, 1/10 de tudo que possuíam. Então, dar o dízimo não era opcional. O dízimo era considerado santo e pertencia ao Senhor. O dízimo é bíblico e foi instituído pelo próprio Deus. A primeira vez que a palavra dízimo aparece na Bíblia está em Gênesis 14:18 ao 20, que diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. E posteriormente com Jacó, em Gênesis 28:22, ele falou: E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então, o que a palavra de Deus nos ensina a respeito dos dízimos? Em Levítico 27:32 está escrito assim: No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Em Deuteronômio 14:22 está escrito assim: Certamente dará os dízimos de todo o fruto da sua semente, que cada ano se recolher do campo. Em 1 Samuel 8:15 está escrito assim: E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Em 2 Crônicas 31, do 4 ao 6, a Bíblia nos diz: E ordenou ao povo que morava em Jerusalém que desse a parte dos sacerdotes e levitas, para que eles pudessem se dedicar à lei do Senhor. E depois que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, mosto, azeite, mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos dos bois e das ovelhas, e dízimos das coisas dedicadas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus. E fizeram muitos montões.
Em Neemias 10:37 está escrito assim: e que as primícias da nossa massa, as nossas ofertas alçadas, o fruto de toda a árvore, o mosto e o azeite, traríamos aos sacerdotes, às câmaras da casa do nosso Deus, e os dízimos da nossa terra aos levitas, e que os levitas receberiam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura. Então nós vemos nos versículos acima do Antigo Testamento a ordenança de Deus a respeito dos dízimos, as primícias de tudo o que o povo de Israel possuía. Na lei, o dízimo era visto como obrigação para que os levitas e sacerdotes fossem sustentados e também para o mantimento do tabernáculo e depois do templo. Na lei de Deus, os israelitas tinham a obrigação de entregar a 10ª parte das crias dos animais domésticos, dos produtos da terra e de outras rendas como reconhecimento e gratidão pelas bênçãos divinas. Em Mateus 23 está escrito assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então, na parte que ele fala que dizimais a hortelã e desprezais, os escribas e os fariseus davam o dízimo até das pequenas hortaliças e achavam que as obras eram mais importantes que o amor ao próximo. Viviam julgando as pessoas e se esqueciam de que todo o juízo pertence exclusivamente a Deus. Então, eles davam, como fala aqui, das pequenas hortaliças, mas eles tinham a mania de julgar as pessoas. E como a Bíblia nos diz, a palavra do Senhor fala que o único que tem direito em julgar é só Deus. Aí na parte que ele fala, importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Então Jesus aboliu o dízimo, até o ampliou, advertindo que ele precisava ser dado com amor, misericórdia e fé. No Novo Testamento, nós vemos Jesus confirmando a prática do dízimo. Segundo, vemos que quando deixamos de trazer nossos dízimos e nossas ofertas, nós estamos roubando a Deus, atrapalhando a sua obra e interrompendo o fluxo de suas bênçãos sobre as nossas vidas. Jesus não aboliu a prática do dízimo, ele confirmou dizendo que não devemos só dizimar, mas também observar o juízo, a misericórdia e a fé. Então é essencial que você compreenda porque o dízimo era tão importante para Deus e por que o dízimo é tão importante hoje. Como Criador dos céus e da terra, ele não precisava de 1/10 do cereal, das frutas, do vinho ou dos animais de ninguém. Deus não precisa do nosso dinheiro. Tanto a prata quanto o ouro lhe pertence. Declara o Senhor dos Exércitos. Essa passagem está em Ageu 2:8. Deus quer que nós entreguemos o nosso dízimo como forma de honrá-lo e reconhecer que Ele é a nossa fonte de suprimento. Ele deseja usar o nosso dízimo como meio de suprir as nossas necessidades. Tudo pertence a Ele. Deus não exigia o dízimo como um ditador. Não cobrava 1/10 de tudo que seu povo possuía, apenas para provar a sua posição de poder. O principal propósito de Deus ao requerer o dízimo era que o seu povo o reconhecesse como fonte de provisão e admitisse a sua dependência em relação a Ele. Queria que todas as promessas que fizera e suprir todas as necessidades deles. Ao apresentar o seu dízimo voluntariamente a Deus, você o estará honrando e reconhecendo-o como a sua fonte de suprimento. Se contribuir fielmente com o seu dízimo, você viverá sob um céu aberto e o fluxo das bênçãos de Deus sobre a sua vida será contínuo. Então, aqui está claro que
é uma forma de Deus nos ensinar a importância, mas é uma forma que nós aprendemos a trazer as bênçãos para as nossas vidas. Como fala a palavra de Deus, que o céu se abre. Então, quando você é dizimista e ofertante assíduo, a bênção está sobre a sua vida, sobre a sua casa. E agora, o que as ofertas elas representam? Então, nós temos vários termos em hebraico do Antigo Testamento que têm alguns significados, como presentes, como ofertas, oblação ou ofertas de manjares. Nós temos base bíblica em 1 Reis 18, 29, que fala sobre essa passagem. Fala também sobre presente oferecido a divindades. Em hebraico, gorban, quer dizer oferta, aquilo que é trazido para perto. Zebá, quer dizer sacrifício. Antigamente faziam um sacrifício de animal. Eles matavam o animal para o sacrifício, né? Então fala que cujos restos poderiam ser ingeridos pelo ofertante como um ato de comunhão com seu Deus. Então antigamente eles usavam o sacrifício de animais, né? O holocausto, e falam que os restos, né, poderiam ser até desse sacrifício, podia ser ser ingerido pela pessoa que estava praticando esse holocausto, né, essa oferta, que seria um ato de comunhão com seu Deus que eles usavam antigamente, né? Em Deuteronômio 12:27 fala, chamado de sacrifício como oferta pacífica, que está em Levítico 3. Holocausto, ou seja, oferta queimada, que se eleva como agradável aroma, oferta queimada ao Senhor, que é reduzida a cinzas, a fim de torná-la como uma oferta irrevogável e lhe dar uma forma espiritual ao elevar-se ao altar como uma fumaça em direção a Deus. Asham, em hebraico, quer dizer oferta pela culpa ou expiação. Oferta pelo pecado, sacrifício de sangue realizado para expiação dos pecados, que são infrações da fé contra Deus e o homem, e resultam em uma culpa tão grande que exige a pena de morte, usada como uma referência ao sacrifício vicário de Cristo. Essa passagem está em Isaías 53:10. Nós temos também em hebraico ratá, que é o sacrifício pelo pecado. Está em Êxodo 29:14 e Levítico 4. É um sacrifício de sangue feito para expiar os pecados involuntários. Em Malaquias 3, do 8 ao 10, nós lemos: Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos a cada tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma benção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Então, quando Deus ordena que sejam trazidos à sua casa os dízimos, Ele também ordena que apresentemos uma oferta de amor. Assim como Ele se ofereceu por amor a nós na cruz do Calvário, Ele sonda os corações e sabe quais são as nossas intenções. Por isso, ao apresentar no altar de Deus o seu dízimo e sua oferta alçada, você deve se lembrar que cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Essa passagem está em 2 Coríntios 9:7. Quando no versículo cita 100 vezes tanto já nesse tempo, então quer dizer que Deus não se limita a recompensar somente no futuro. Jesus prometeu que aqui mesmo, nessa vida, tudo será retribuído 100 vezes mais.
Porém, isso não é automático, não basta apenas dar para ter o direito de receber 100 vezes tanto. O segredo para que esta palavra se cumpra está em fazer tudo por amor de mim e do Evangelho. Em Malaquias 10:29 fala: não fosse assim, os banqueiros e os grandes empresários dariam tudo para a pregação do Evangelho. Se alguém der apenas com o interesse de receber 100 vezes mais, não estará fazendo isso por amor ao Senhor e ao Evangelho, e sim por amor a Mamon, o falso Deus das riquezas. Aquele que sonda os corações sabe qual é a verdadeira intenção de alguém ao dar ou ao renunciar, porque ele vê tudo em secreto. Por isso ele disse: e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Isso está em Mateus 6:4. Tanto na lei e os profetas, como no Evangelho e nos demais escritos no Novo Testamento, o reino de Deus sempre promete recompensas. Eis que o Senhor proclamou até as extremidades na terra: dizei à filha de Sião: eis que vem o teu Consolador, eis que com ele vem o seu galardão e sua recompensa diante dele. Isso está em Isaías 62:11. Em Mateus 10:42, fala: aquele que dera até mesmo um copo de água fresca a um desses pequeninos, na qualidade de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá sua recompensa. Em Apocalipse 22:12 está escrito: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Portanto, tudo que será retribuído, nada será esquecido, tanto aqui e agora e depois, na glória futura. Então, hoje nós aprendemos um pouco mais do significado, da importância dos dízimos e das ofertas, que Deus Ele quer que dê com o coração, com alegria, Então, a importância de trazer para a casa do Senhor, para que haja mantimento, para que não falte, porque os dízimos são usados em obras sociais dentro da igreja, para igrejas que não têm o prédio próprio, que pagam aluguel, água, luz, todas as despesas que mantêm a casa do Senhor aberta, de cestas básicas, em obras sociais, ajudar pessoas que passam necessidade, enfim, para fazer assim todas as necessidades, cobrir todas as necessidades de uma igreja, da casa do Senhor. Então, por isso que é importante os dízimos e as ofertas, e também para a própria vida de quem é ofertante dizimista, que não tem maldição, sobre a sua vida, que, como nós estudamos hoje, Deus abre as janelas dos céus em bênçãos para aquele que é dizimante, é dizimista e ofertante assíduo, Então, a nossa aula hoje termina aqui. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre dízimos e ofertas. Essa matéria aqui, esse tema é novo, ainda nós vamos ter algumas outras aulas falando a respeito de dízimos e ofertas. Eu peço que vocês acompanhem, todas as bases bíblicas que eu citei e compartilhem com o maior número de pessoas para estarem aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Amém? Meu nome é Alessandra Vitali, eu sou da Igreja Batista Ministério Colheita. Nós estamos situados à Rua Rio de Janeiro, 1280,